Gênese de minerais. Minerais se formam sob uma ampla variedade de condições em todas as etapas do ciclo das rochas. Todo esse ciclo das rochas, desde a meteorização, intemperismo delas, do transporte, em cada uma dessas etapas, da sedimentação, da diagênese, todos esses pontos é possível mudar as condições e gerar uma variedade de oportunidades para que os minerais acabem se formando. Aqui, por exemplo, na minha mão eu tenho um quartzo, um cristal de quartzo. Esse quartzo aqui é formado por basicamente dois elementos, sílica e oxigênio. Então eu tenho para cada um átomo de sílica eu tenho 2 de oxigênio para formar esse tipo de mineral. Então a oportunidade que a sílica e o oxigênio encontraram para que esse mineral se formasse, a gente chama das condições ambientais para que isso pudesse ocorrer. Então, nem todos os minerais se formam nas mesmas condições. Então, cada condição geológica produz uma variedade diferente de minerais. Em condições de altas temperaturas, pressões no manto, no interior da crosta pela consolidação de magmas, na superfície pela consolidação de lavas, em profundidades a altas temperaturas e pressão através de reações entre minerais previamente existentes, ou seja, você tem um determinado tipo de mineral que em pressão e temperatura ele se transforma em outro tipo de mineral, quer seja por agregar algum outro elemento disponível, por exemplo, absorver água disponível numa determinada situação, uma hidratação desses minerais em condições de alta temperatura e pressão, elas podem gerar outros tipos de minerais. Em profundidades variáveis pela interação das rochas com soluções aquosas quentes, na superfície da Terra, em depósitos de sais, em salinas, fumarolas do leito oceano, solfátaras também no leito oceano, na superfície pela alteração intempérica de outros minerais, naquele processo de alteração das rochas, você tem alguns minerais que, uma vez alterados pela superfície, eles perdem a característica principal e se transformam em outro, liberando alguns elementos que são carregados pela água. Ou na superfície, por exemplo, por impacto de meteoritos. Então, um impacto de meteoritos, aquela área onde o meteorito teve o choque com o planeta Terra, aqueles minerais acabam se transformando em outros minerais também. Então, a gênese dos minerais é uma ampla coleção de condições para que eles se formem. Mas a maior parte dessas condições, eu acho que exceto essa dos meteoritos, mas todas essas outras condições dizem respeito às condições em que as rochas foram colocadas pela dinâmica da própria crosta. A rocha é empurrada para baixo, sofrendo maior pressão, maior temperatura, ou é lançada para cima, aflorando e indo para o processo. Isso é tudo uma dinâmica da própria crosta com influência do manto. E isso tudo ele resume-se numa única questão que chamamos hoje como teoria da tectônica de placas. Então, na teoria de tectônica de placas, nós temos todas essas variáveis possíveis para a formação dos minerais. É o nosso campo de estudo da geologia. Os processos geradores de minerais a gente pode dividir em dois tipos de processos. Os endógenos, que são referentes ao interior da crosta, e os endógenos, referentes à superfície, ao exterior da crosta. Nos processos endógenos, nós temos a cristalização magmática
Isso, em termos de volume, é o mais importante na crosta. E as reações metamórficas, formação de minerais novos por reações no estado sólido a altas temperaturas e pressão. E processos hidrotermais, ação de águas quentes e profundidade. Eu estou para fazer um vídeo desses, uma live sobre processos hidrotermais, porque eu acredito que esses processos hidrotermais são muito valiosos para quem quer fazer prospecção de alguns metais, por exemplo, o ouro. Os processos hidrotermais são importantíssimos na grande maioria dos depósitos de ouro primários. Os depósitos secundários é uma outra história. Mas aqui, para os processos endógenos que formam os depósitos primários, os processos hidrotermais são realmente muito interessantes de serem entendidos para podermos aplicar algumas técnicas de prospecção, de pesquisa de depósitos de vários elementos. Então, nesses processos hidrotermais, nós temos a geração, em algumas fases desses processos hidrotermais, veja, hidro, água, termais, temperatura, água quente. Então, nesses processos hidrotermais, nós podemos ter tanto o ouro quanto alguns outros depósitos relacionados, como os depósitos de pegmatitos, os depósitos pegmatitos gerando muitas gemas interessantes de serem pesquisadas. E os processos exógenos agora são os do exterior da Terra, que são formados pela alteração supérgena, ou seja, intemperismo químico de determinados corpos, um intemperismo químico. Eu estou desgastando a rocha, tirando alguns elementos dessa composição rochosa e preservando outros. Então, alguns elementos acabam saindo, outros acabam se acumulando. E, dependendo do que foi acumulado, eu posso ter um determinado tipo de depósito econômico de algum bem interessante. Então, eu tenho depósitos de cromo, depósitos de manganês, depósitos de níquel, vários tipos de depósitos que ficam mais interessantes, que concentram esses átomos primordiais, ou pelo menos os minerais formados por esses átomos primordiais da formação da Terra, em depósitos concentrados. Exógenos, precipitação de soluções salinas supersaturadas. Então eu tenho as fumarolas, por exemplo, onde tem soluções salinas formando determinados minerais do grupo do sal, de salgema, e vários outros tipos de minerais muito importantes para a indústria de forma geral. E os processos diagenéticos, que é a maturação de sedimentos. Então, esses sedimentos que sofrem a diagênese, no processo diagenético, no processo de diagênese, eu posso estar formando também alguns minerais. Então, ainda a gente considera esse processo como exógeno, embora esteja no limiar entre os processos endógenos e exógenos. Mas como eu estou formando rocha sedimentar, eu vou chamar isso como uma rocha formada na superfície da crosta e não no interior da crosta, enquanto que as rochas metamórficas e magmáticas são geradas no interior da crosta. Então, os processos endógenos, nós estamos falando de rochas magmáticas e metamórficas, e os exógenos basicamente relacionados a rochas sedimentares. Inclusive, esses processos, mesmo que em rochas geradas originalmente no manto, desculpa, no interior da Terra, no interior da crosta, eles podem sofrer processos exógenos, formando depósitos de minerais
devido à química diferente entre a superfície da Terra e o interior da nossa crosta. Eu acho que não ficou muito claro, mas isso também não tem muita importância para a gente continuar aqui. Com o tempo a gente acaba se acostumando. Os minerais mais antigos conhecidos são revelados o seguinte: em meteoritos, esses minerais alcançam a idade de 4,56 giga-anos, ou seja, 4,56 bilhões de anos. Aqui na Terra, as rochas mais antigas, o mineral mais antigo que a gente considerou até o momento, conseguiu achar, apresentou a idade de 4,4 giga-anos, 4 bilhões e 400 milhões de anos. São procedentes de rochas antigas, já destruídas, e representam, na verdade, uma memória da crosta primitiva da Terra. Esses minerais de 4,4 giga-anos, na verdade, eles não estão numa rocha de 4,4 giga-anos. Eles já são restos dessa rocha mais antiga que já foram destruídas, mas que aquele mineral ficou preservado e foi encontrado em uma rocha mais nova que acabou englobando esse mineral. Isso significa também uma coisa bastante importante, que, uh, o, que o que nós temos desde a formação da Terra é a Terra com uma determinada quantidade de minerais que não mudou. O que acontece com esses minerais é que ou eles acabam se distribuindo e modificando concentrações devido ao ciclo das rochas. Isso estou falando em 4 bilhões de anos, gente. Então, todo esse ciclo acaba concentrando determinados minerais em alguns depósitos, mas o conjunto de átomos que nós temos na Terra hoje, elas já foram herdadas desde praticamente o início. Isso com algumas exceções, por exemplo, com a formação da Lua, tem uma história que um outro planeta acabou se chocando com a Terra e se formou, então, nova poeira circundando a Terra, e essa poeira formou a Lua, cujas amostras apontam também uma idade de 4,4, 4,5 bilhões de anos. Então, isso já desde o início. Todos esses elementos, esses átomos, acabam participando da dinâmica da Terra. Mesmo aqueles elementos que a gente extrai da Terra, acaba, de certa forma, no tempo geológico, é muito cedo a gente falar em tempo geológico na vida humana, mas daqui, quem sabe, alguns milhões de anos no futuro, esses mesmos minerais que estão sendo utilizados aí no seu carro, na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, nas suas atividades de turismo, todos esses minerais acabam sofrendo os mesmos processos geológicos, e todos esses átomos acabam sendo novamente incorporados, formando novos minerais e surgindo novamente, aqui algumas dezenas de milhões de anos, talvez, novamente como um mineral novo na Terra.